A paz do Senhor Jesus, eu peço a vocês que curtam esse áudio, que o compartilhem e que também se inscrevam no canal. Às vezes nós queremos agradar tanto uma outra pessoa a fim de buscar a consolidação de um relacionamento ou de alcançar uma reconciliação, uma restauração mesmo, e nós colocamos essa pessoa num patamar acima de Deus. Eu me recordo quando Esaú e Jacó eles se reencontram. Eu sei que eu falo demais de Esaú e de Jacó, mas eu acho bem interessante que ele fala o texto, o assunto do texto, do relato sobre a vida desses dois irmãos, mostra uma separação, uma situação onde houve ali uma contenda entre eles, e também mostra uma restauração, uma reconciliação. E quando eles se reencontram, a palavra fala que Esaú ele faz uma proposta para Jacó, que Jacó fosse com ele adiante. Ou seja, Jacó tinha sua família, Jacó tinha os seus filhos, suas esposas, tinha ali os seus animais, os seus servos, tinha tudo aquilo que era seu. E a proposta de Esaú era: vamos adiante, vamos até Edom, vem seguindo comigo. E até, irmãos, eu digo que, pelo ponto de vista humano, talvez fosse mais sensato de Jacó ele acompanhar o seu irmão, para consolidar ali a reconciliação que tinha acontecido. Seria talvez mais sábio, podemos dizer assim, ele acompanhar o seu irmão. Seria algo que agradaria Esaú, mas Jacó não faz isso. Ele diz assim: eu não vou adiante, eu vou no passo do gado e dos meninos. Ou seja, eu vou devagar, eu vou com a minha família, eu vou aqui no ritmo que eu já estou indo. E isso é interessante, porque quando há um pensamento de que isso é comum do ser humano, há um sentimento, um pensamento de tipo assim: eu fiz errado muitas coisas ao longo de um relacionamento, qualquer nível de relacionamento, seja um relacionamento de amizade, seja um relacionamento de pai para filho, de filho para pai, e um relacionamento também como namorados, noivos, casados. E às vezes nós erramos tanto, deixamos tanto a desejar que queremos compensar. E Jacó poderia ter compensado o tempo que ele ficou distante do seu irmão, a intriga que havia entre eles dois, agora uma reconciliação que tinha acontecido, mas ele não fez. Ele foi no passo do gado e dos meninos. Ele continuou naquele mesmo compasso, ele continuou naquele mesmo processo que ele já estava, no mesmo ritmo. Às vezes a gente pensa assim: vou fazer de tudo para agradar. A palavra fala que a gente tem que pagar o mal com o bem, mas é uma distorção, porque o que nós às vezes pensamos que é o bem para a pessoa, talvez naquele momento não seja o bem. Para aquele momento, esse bem não é o bem que ela precisa, que a pessoa precisa. Alan, seja mais específico, mais claro, dê um exemplo aí. Eu comentei esses dias de um pai que deu para o seu filho de tudo, e acabou que ele saiu da igreja, saiu da presença do Senhor e foi para o mundão. Eu vejo muitas pessoas que querem consolidar um relacionamento, e aí o que acontece? Dá presente, dá dinheiro, financia o pecado, e faz isso argumentando justamente esse versículo que diz que nós devemos pagar o mal com o bem. Você não está pagando o mal com o bem, você está pagando o mal com o mal. Esse tipo de atitude nesse momento é o mal. Eu já caí nessa atitude várias vezes. Eu mesmo, na minha família, já cometi esse erro. Dentro da minha casa, no que se refere ao meu primeiro lar, digamos assim, que é o nosso primeiro lar, é nossos pais, irmãos. O segundo é a esposa, os maridos, os filhos. Dentro desse meu formato de primeiro lar, eu já cometi esse erro, de financiar o pecado. A pessoa às vezes bebe, fuma, e eu quantas vezes ajudei e depois isso acabava indo para essa questão. Então, irmãos, a gente tem que ter muito cuidado. A expressão de Jacó é bem interessante, ela é bem poética, mas também tem um sentido profético, espiritual, uma revelação. Eu vou no passo dos gados e dos meninos. Paulo diz assim: corramos com paciência a carreira que nos foi proposta. Existe um ritmo que Deus estabelece para nós, para a nossa jornada, para a nossa caminhada. Devemos ir no ritmo do Senhor. A gente não pode extrapolar, exceder esse ritmo, essa velocidade que Deus determina, e nem ir mais lento. Deus ele vai te dar estratégias, ele vai te dar a forma correta de caminhar, de consolidar as bênçãos dele na sua vida. Não seja afobado. Jacó poderia ter sido afobado, ele poderia ter, na ânsia de querer fazer o melhor, colocado a mão dele. Nós vemos à luz da Bíblia que isso não é bom, que toda vez que isso acontece, as consequências são as piores possíveis. Um exemplo de Sara.
né? Já havia uma promessa do Senhor para o seu marido Abrão, e ela vai lá e, para ajudar a Deus, ela vai e faz com que a sua serva Agar conheça o seu marido para suscitar ali um filho, um descendente. Olha só, o homem querendo ajudar Deus. Deus não precisa da nossa ajuda. Ele não precisa. Ele não precisa que a gente vá à frente dele. É ele quem vai à nossa frente. Então a gente tem que ir no ritmo certo. Que o Senhor te dê essa direção, que Ele te esclareça, que Ele te mostre o ritmo correto, o passo correto que tu deve seguir. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.